Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e hoje eu vou resolver um exercício aqui que envolve operações entre conjuntos e o diagrama de Venn. Vamos lá? Bom pessoal, então para começar aqui, eu vou colocar para vocês, vou dividir aqui em dois pedaços e aqui eu vou lembrar vocês de algumas coisas. N de A união N de A, né, representa para mim a quantidade ou o número de elementos do conjunto A, tá? Então, se eu quero N de A união B, é a quantidade de elementos da união. N da interseção, A interseção B, quantidade de elementos que tem a interseção. E assim por diante, certo? Então, lembrando vocês disso aí, tá? Outra coisa que eu quero lembrar vocês aqui é que a união B, é o conjunto de todo elemento X, tá? Tal que esse X ele pertence ao conjunto A, ou esse X pertence ao conjunto B. Certo? Então veja aqui que se eu tenho dois conjuntos, tá? Eu tenho aqui o conjunto A e um conjunto B, tá? Conjunto A e um conjunto B. A união entre A e B é tudo isso aqui, ó. Tá? Tô fazendo pequenininho aqui mesmo, só para lembrar vocês aí de algumas coisas que já conversamos, certo? Eu tenho uma aula lá no meu canal sobre operações de conjuntos, então se ficar alguma dúvida aí, dá uma assistida lá, que tenho certeza que você vai entender direitinho o que eu estou falando aqui. A interseção B, ele é o conjunto de todo x, tal que o x pertença ao A e o x pertence ao B. Certo? Então vejam que quando eu faço aqui a interseção entre dois conjuntos, tá? Eu estou me referindo apenas a esta parte aqui, ó, ao que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, certo? Então, sendo aqui o conjunto A, né, e aqui o conjunto B, ok? E o outro conceito é o de diferença. A diferença entre dois conjuntos, deixa eu colocar assim, ó, A menos B, ele vai ser o conjunto de todo x, tal que o x pertença ao A e o x não pertença ao B. Tá? Então, se eu colocar aqui a diferença entre os dois conjuntos, né? Então, você vai ver aí que esta diferença, aqui sendo o conjunto A, aqui sendo o conjunto B, são todos elementos que estão somente no A. Ok? Essa é a diferença A menos B. Aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte fato, ó, tá? Para você observar que se eu tenho aqui, ó, isso aqui, ó, até vou colocar aqui em outra cor, ó. Isto aqui é o B menos A, tá? E toma cuidado que B menos A é diferente de A menos B. Certo? Bom, todos os elementos que só estão em B, né? Quando eu faço B menos A. Agora vamos olhar ali para o nosso exercício, né? Então veja que no nosso exercício aqui, ele está falando de dois conjuntos, então vou desenhar aqui os dois conjuntos, ó, tá? Vejam que quando ele fala o número de elementos de A menos B, ele está falando de quem está aqui, ó. A menos B, conforme eu desenhei para vocês aqui, ó, é quem está aqui. Quando ele fala para mim da quantidade de elementos da interseção, ó, ele está falando dos elementos que estão aqui, ó. E o que ele quer é a quantidade de elementos de B menos A. Ó. B menos A é quem está aqui, ó. Certo? Então veja que a quantidade de elementos da união, tá? Quando eu escrevo assim, ó, N de A união B, isso aqui é 3 mais 5 mais o x. Ó. Só que ele fala para mim que a quantidade de elementos da união é 12. Ó. Então 12 é 3 mais 5 mais x, certo? Então fica 12 igual a 8 mais x. Daqui eu tiro que 12 menos 8 é igual a x. E, portanto, o x é igual a 4. Ou seja, a quantidade de elementos que tem B menos A é igual a
4. Alternativa D. Beleza? Então, um exercício bem bacana aí, que era só você entender exatamente a definição de união, de diferença e de interseção, fica fácil de resolver. Ok? Então, eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.